Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Culto jovem. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, hoje de manhã, meu irmão. Aí na sua casa, aí no carro, onde você estiver, nos acompanhando via internet. 1 Reis, capítulo 17. Diz assim, do verso 1 ao verso 5. O telão ajuda você. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Queriate, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para que o alimentem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queriate, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Enquanto a chuva não vem, você está, eu estou, num deserto. Enquanto a chuva não vem. Vamos ver o contexto de 1 Reis 17. O rei é Acabe. Foi o pior rei que Israel teve. Antes de Acabe, não havia ou não teve em Israel um rei tão ruim quanto Acabe. Onde está a raiz do problema do reinado de Acabe? No seu casamento. Casou com Jezabel, que não adorava o Deus de Israel, o Deus vivo, o único Deus, mas sim Baal, ídolo. E conseguiu, Jezabel, influenciar Acabe, que os Baalaíns, o reino de Baal, o rei Baal, o ídolo Baal, vamos assim dizer, tomou conta de Israel. Tomou conta, o Deus vivo foi deixado de lado e Baal começou a ser adorado em Israel. Sempre lembrando que o rei naqueles tempos, ele tinha uma função espiritual e uma função administrativa. Ele tinha que cuidar dessas duas áreas no seu reino. Mas Jezabel impôs Baal para o seu marido Acabe e para todo o Israel. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, para você, para os casais que estão me ouvindo aqui no templo e também na internet. Todo homem fraco em liderar a sua casa produz uma Jezabel. Toda mulher dominadora em sua casa produz um Acabe. Isso fica para você esta semana refletir, junto com seu cônjuge, como vai o relacionamento de vocês. E quem sabe algumas coisas precisam ser acertadas. Jezabel produz Acabe. Acabe, omisso, produz uma Jezabel dentro de casa. Irmãs, Deus não fez a mulher para estar acima do homem, nem fez o homem
para subjugar a mulher. A coisa de Deus é tão sábia, a criação de Deus é tão sábia, que Ele, ao invés de tirar Eva da cabeça de Adão, ou dos pés de Adão, Ele tirou a mulher, tirou Eva, do lado de Adão, para ficarem lado a lado, e nenhum é melhor ou maior do que outro. Pensem nisso, reflitam nisso, quando vocês estão querendo melhorar o relacionamento conjugal de vocês. Outro detalhe sobre que eu reflito, passei a semana refletindo sobre Acabe e Jezabel, é como que Acabe, que conhecia o Deus verdadeiro, se casa com Jezabel, que era uma idólatra. Meus irmãos, se quando a gente tem a mesma fé, o relacionamento conjugal já é complicado, imagina quando um professa uma fé e o outro outra fé. Eu tenho misericórdia desses casais. Quando eu sei de eu oro por casais assim. Deve ser muito complicado. Estou indo para 42 anos de casamento. Outros aqui estão mais na frente do que eu. Professando a mesma fé. A gente tem crises assim, tem situações. Põe difícil nisso, meu irmão. Misericórdia. Não sei quantos aqui conhecem Larry Coy. Larry Coy é um ministrador para famílias. Faz seminários para famílias aqui nos Estados Unidos. O curso dele já foi muito expandido também no Brasil. E Larry Coy mas ele é muito radical até. Assisti 2 seminários dele lá no Rio. Ele e a esposa, como ele é radical. Ele chega a dizer para jovens solteiros, num workshop que ele faz, jovens crentes solteiros, que jovem crente que casa com jovem não crente, casa com um morto. Morto em que sentido? Me ajudem. Espiritualmente. Espiritualmente. Então, irmãos, a coisa é bem mais séria do que a gente imagina. A coisa é bem mais complicada do que a gente imagina. Se você não conhecia Jesus antes do casamento, e agora é um crente em Jesus, seu cônjuge não é crente, aí é outra questão. Aí muda, certo? Você não tinha os princípios da palavra de Deus, se converteu, e no momento que você se converte, você começa a dirigir a sua vida pelos princípios da palavra de Deus. Desculpem, se eu estou sendo duro ao falar para as famílias, falar para os casais, hoje de manhã, olhando a experiência de Acabe e Jezabel, mas como pastor, eu não posso, olhando para a Bíblia, dizer outra coisa para vocês. Olhando para a Bíblia. E nós olhamos para a Bíblia. E nós seguimos a Bíblia. Então, nesse ambiente de idolatria, de feitiçaria, do nada surge Elias. Não era de família de profeta, seu pai não era profeta, não sabemos a história de Elias. Do nada, Elias aparece. E a idolatria gerada por Jezabel em Israel, no Reino do Norte,
É por causa da idolatria em que Israel havia se metido. A seca que vem é uma punição à desobediência do rei Acabe. E então, Elias, ungido por Deus, ele não tem medo de sozinho enfrentar aquela situação. Por falar em seca, irmãos do Brasil aí que estão me ouvindo, uma palavra para vocês. Tem muita gente do Brasil acompanhando esse culto agora. Estou sabendo pela internet que no Brasil está havendo uma crise hídrica. Já cantamos sobre chuva. E está faltando água, vai faltar água, e por isso vai faltar luz elétrica. Eu tenho certeza que se as igrejas evangélicas no Brasil se reunissem, se unissem, fossem para as avenidas, uma multidão, como tem acontecido agora em comícios políticos, de direita e de esquerda, e essa multidão de crentes se reunisse para levantar um clamor a Deus, choveria no Brasil. Choveria no Brasil. Que a igreja evangélica está abraçando causas que não pertencem à igreja. A nossa causa é outro reino. Jesus disse, se eu quisesse, Pilatos, eu mandava, falava com meu pai, ele mandava um exército de anjos aqui e me tirava dessa situação. Mas Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Nós ficamos abraçando causas desse mundo. Se nós abraçássemos as causas do reino de Deus, nós veríamos Deus agindo como agiu nos dias de Elias. A gente não tem visto porque não tem buscado. Porque o Deus de Elias é o nosso Deus. Tanto individualmente buscá-lo, como igreja buscá-lo. Enquanto a chuva não vem. A seca, como eu disse, veio por causa da idolatria do povo. Meus irmãos, é impressionante, em 1 Reis 17:1, Elias ora e para de chover. Em 1 Reis 18:42, Elias ora e chove. E a Cíntia mencionou aqui, está anotado aqui no meu esboço também, Tiago, no Novo Testamento, diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Elias era sujeito, era um homem igual a gente. Era gente como a gente. Elias não tinha nada de especial. Se você ler 1 Reis a partir do capítulo 19, Elias é um homem deprimido, entra numa depressão. Não sei aqui quantos já chegaram nesse estágio. Ele entra numa depressão, e a depressão é tão forte que ele pede a morte. Um homem sujeito às mesmas condições que nós, pecador como a gente, mas ele ora e para de chover. Ele ora e chove. E tem outro lance na Bíblia da natureza que me impressiona, que é de Josué. Josué orou, e o que aconteceu, irmãos? O sol parou. Josué era um general igual Davi, rei Davi.
Rei Davi, o grande conquistador, famoso rei Davi, que fez de Israel uma potência naquele tempo, subjugou todos os reinos ao redor. Davi se envolveu em tantas batalhas. Nunca Davi viu um milagre como o de Josué. Nunca viu. De orar e o sol parar. Estou falando isso tudo, irmãos, de Elias, de Josué. Não é para a gente se transportar lá para os dias deles. É para lembrar os irmãos, como eu passei essa semana toda lembrando, que esse Deus desses homens é o nosso Deus, irmãos. E a gente não pode esquecer disso. E a gente tem que provar isso também na nossa vida. Um Deus que opera acima do que nós estamos vendo. Eu acho lindo, em Marcos capítulo 8, Jesus chegou para os discípulos um dia e disse: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias. Olha que negócio fantástico, irmãos. Uns dizem que tu és Elias, que voltou, foi no céu e voltou, está entre nós. Meus irmãos, Elias no Novo Testamento é confundido com Jesus. Os discípulos confundem Jesus com Elias. Meus irmãos, que maravilhoso seria se as pessoas lá no seu trabalho, na sua parentela, na sua família, na minha família, nos confundissem com Jesus. Olhassem para nós e dissessem: esse aí é uma cópia de Jesus. Esse cara vive o Evangelho. Essa mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher tem Jesus na vida dela 24 horas por dia, na boca que ela fala, nos ouvidos que ela ouve. É o que ela olha, o que ele olha, é Jesus. Confundiram Elias com Jesus. Coisa fantástica isso. Que inspiração para nós. Que inspiração. Dos dois, de Jesus e de Elias, emanava poder. A mulher tocou em Jesus e Jesus diz: de mim, o que ele disse? Saiu poder. Poder. E agora, os discípulos confundem Jesus com Elias. Que tremendo elogio, irmãos, que tremendo elogio, como nós precisamos urgente de Elias no nosso meio. Então, versículo 3, Deus dá uma ordem. Enquanto a chuva não vem, Elias, vai para o deserto. Vai para Queriate. E Deus dá essa ordem a Elias para protegê-lo de Acabe. Não era a hora ainda de Elias derrotar os profetas de Baal. Não era a hora. Deus ainda precisava preparar Elias para aquele grande momento no Monte Horebe. Só que Elias precisava passar por um treinamento. E nós precisamos, como igreja de Jesus Cristo, deixar Deus nos treinar. Nos treinar. Ser o nosso técnico. Dizer para a gente como é que a gente tem que jogar. Em que posição a gente tem que jogar. Ele falar. Mas aí entra outra questão. Para eu ouvir esse técnico me orientar, eu preciso ouvir ele. Eu preciso entender ele. Eu preciso prestar atenção no que ele está falando, e ele vai me falar através da sua palavra, através da oração. Eu conversando com o Neemias essa semana, meu filho está lá em Denver.
e se relacionando lá na empresa com marketing, não sei o que mais, chegou para jogar lá no time do Colorado, o melhor time lá da área, um garoto de 19 anos do Palmeiras. Foi emprestado para pegar experiência. Foi emprestado lá para esse time de Denver lá. E souberam que o Neemias falava português e inglês. Aí que contrataram o Neemias para ir nos treinos do time lá de Denver. Aí Neemias vai e o técnico fica lá no meio dos jogadores, gritando, joga aqui, passa ali, nós vamos agora armar isso aqui. E o garoto não entende nada, 19 anos, não entende nada de inglês. Aí o Neemias fica falando para o garoto, olha, ele está mandando isso, faz isso, traduzindo, um Johnny da vida, né? Fica ali traduzindo, só para esse garoto entender. Tem gente que não entende a voz do Espírito de Deus. Não presta atenção. Às vezes nem com tradução do Espírito Santo, entende. O Espírito Santo desceu na mula de Balaão, e a mula começou a falar. Vocês entendem um negócio desse? Ungida pelo Espírito, o Espírito usa a mula. Deus usa a mula começa a falar, e Balaão não entende. Precisava traduzir. Não houve nem tradução, até que finalmente ele entendeu a situação lá. Então tem gente que precisa, alguém na beira do campo, na beira da vida dele, gritando para ele o que fazer, e mesmo assim ele não entende. Isso se chama, irmãos, sensibilidade espiritual. Estar no dial de Deus, dial do rádio, sem nenhum ruído. Ouvir claramente quando você ora, quando você vai para o basement da sua casa, quando você senta no seu carro sozinho, quando você senta no seu escritório, você vai para o seu quarto, como Jesus orientou, e sem ruído, você ouve a orientação de Deus. Vai para Queriate, eu estou te protegendo. E aí nós vemos aqui também, irmãos, a soberania de Deus. Deus diz para o homem, para Elias, vai para o deserto, vai para Queriate. E diz mais, Elias, como eu mando em tudo, eu vou mandar corvos te alimentarem. Está entendendo? Eu mando nas pessoas, eu dou ordens, e vou mandar também na natureza. Corvos irão te levar carne e pão de manhã. E vai ser dois lanches, não vai ser um de manhã e de tarde. A soberania de Deus. E aí, pensando na soberania de Deus, pensando no controle de Deus, como Deus cuida de mim, eu me lembrei de Mateus capítulo 6, onde a palavra de Deus diz no verso 25, não andeis ansiosos por coisa alguma. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas te serão acrescentadas. O garotinho, lá na Bethesda, eu contei essa história, estou bem lembrado, não conseguia acertar os botões, queria aprender a fechar a camisa aqui na frente, mas não conseguia fazer com que os botões se encontrassem com a casa aqui, né? Aí o pai chegou para ele e falou, filho, é fácil. Põe o primeiro botão aqui em cima na casa. Põe o primeiro, e os demais irão se alinhar. E vai ficar fácil de você encaixar os demais botões nas casas. Não fica tentando um e o outro, vai no primeiro. E os outros vão se encaixar. E aí Jesus vem hoje de manhã, meu irmão, e diz para você, como ele disse para mim essa semana, busca em primeiro lugar o reino de Deus, encaixa o primeiro botão, e os demais vos serão acrescentados. Vai entrar, vai dar certo. E fique atento. Essa é a soberania, não andeis ansiosos. Deus mandou Elias para o deserto. Deus mandou Moisés para o deserto. Deus mandou o apóstolo Paulo para o deserto. E
Jesus passou 40 dias no deserto. Deserto é lugar de aprendizado, porque é lugar onde a gente precisa depender completamente de Deus. Tem nada ali. A coisa é tão louca no deserto, que o povo ficou 40 dias. Se você olhar um mapa da viagem de Israel, saindo do Egito para a Terra Prometida, você olha o mapa, a geografia bíblica se chama isso, você vai ver que o povo ficou girando. Por quê? Não foi em linha reta do Egito, seriam alguns dias de viagem para a Terra Prometida. O povo ficou girando, e Deus diz em Deuteronômio, para te provar e para olhar teu coração e para ver se tu realmente me amas. Girando no deserto. Deserto é lugar de aprendizado. É a faculdade de Deus que a gente faz quando Ele nos leva para o deserto. E diante dessa calamidade de seca, de ameaça de Acabe, ameaça de morte, Elias obedece. Deus falou, está falado. Abraão, mata Isaac. Mata Isaac. E é lindo na história de Abraão e Isaac, irmãos, porque Deus não estava querendo Isaac, o sacrifício de Isaac. Deus estava querendo de volta o coração de Abraão. Entenderam a ideia? Estava querendo de volta Abraão. Volta para mim, Abraão. Estava querendo de volta Abraão. E Isaac estava atrapalhando, Eu quero que Isaac fique de lado aí. Eu quero ter o coração de volta, Abraão. E ele foi. O Senhor falou e de manhã ele pegou lá os animais, pegou os empregados e foi. E durante o ministério de Elias, Deus fez 7 milagres usando a vida dele. E o interessante que em 2 Reis, capítulo 2, Elias está para ser arrebatado aos céus. O cara que pediu a morte não vai experimentar a morte. Deus tem um senso de humor. Deus faz cada coisa que a gente... Você pensa de um jeito, Deus... você quer assim? Você quer assim? Então eu vou te mostrar um outro jeito que dá para fazer. Você quer morrer? Você não vai morrer. Vou mandar uma carruagem de fogo que vai te levar para o céu, você não vai... Você quer a morte? Você não vai experimentar a morte. Viu? Então ele está no caminho, conversando, antes de ser arrebatado, com Eliseu, que seria o seu substituto. E ele vira para Eliseu e fala assim: antes de eu ser arrebatado, Eliseu, o que você deseja? Quer fazer um pedido? E Eliseu diz: eu gostaria de ter na minha vida porção dobrada do Espírito Santo que esteve sobre a sua vida, Elias. Porção dobrada. Olha o pedido. Olha a inteligência de Eliseu. Viu o poder de Deus e não pediu pouco. Ele não disse: eu quero a metade do poder que Deus usou na tua vida, Elias. Não, eu quero porção dobrada. E aí você lê a história de Eliseu e aprende que ele fez 14 milagres. Olha que negócio legal. Elias tinha feito 7, ele fez 14. Ele não tinha pedido? Dobrado? Então Deus atendeu Eliseu. Você está pedindo algo difícil? Porque Elias disse para Eliseu: olha, você está me pedindo uma coisa muito difícil. Você está pedindo alguma coisa difícil para Deus, nesse deserto que você está atravessando, meu irmão, minha irmã? Está pedindo uma coisa difícil? Que aos seus olhos, aos olhos da família, aos olhos do pastor, aos olhos da igreja, é difícil de acontecer? Está pedindo alguma coisa difícil? Você está no time de Elias. E o seu técnico é o mesmo de Elias. É o Deus Todo-Poderoso. Para pedir pedir o que Elias pediu,
É preciso ousadia. É preciso uma fé revigorada. Pedir o difícil. A gente pede, abençoe esse alimento, abençoe meu filho que saiu agora para a escola, abençoe meu marido que viajou, abençoe a minha vida hoje naquilo que eu vou fazer. Isso aí é mole para Deus abençoar. Isso aí é mole. Tranquilo. Aí à noite você agradece. Obrigado, Deus, pelo pão, obrigado pela minha esposa que retornou, obrigado porque peguei o cheque hoje, sexta-feira. Tudo coisa certinha. Tranquilo para Deus atender. Tranquilo. Isso é mole para Deus. Fazer. Complicado é pedir o difícil. Me dá a porção dobrada do teu Espírito. Do Espírito que esteve sobre você, eu quero dobrado. E o próprio Elias reconheceu que era um pedido difícil. A ousadia de Eliseu também me impressiona. Ousadia em fé. Falou com Deus. Meu irmão, enquanto a chuva não vem, 3 anos e 6 meses sem chover, os corvos, Elias, irão alimentar você. O corvo é o primeiro animal mencionado na Bíblia. Lembram quando o dilúvio parou? Deus soltou o quê? Uma pombinha, um pombo. O pombo foi lá. Vocês me imaginam o que o pombo viu? Edson, o que o pombo viu? Edson, imagina. Água e o que mais? Podridão geral, meu. Era bicho morto, era gente morta. Uma podridão. E o texto bíblico diz que o pombo não encontrou lugar para pousar, colocar os seus pés limpos naquela podridão toda que estava o mundo. E o que ele faz? Ele retorna para a arca. Quando Noé solta o corvo volta. Sozinho, um corvo para tudo aquilo. Põe banquete nisso, cara. O corvo volta? Não volta nada aqui, que é o meu... não vou. Até fico em cima de cadáver, fico em cima de tábua, fico em cima de tronco de árvore, e eu vou curtir esse negócio aqui, é tudo meu. O corvo... Tem crente como uma pomba, ou pombo. Vai lá no mundo e vê o quanto esse mundo é podre. O quanto esse mundo tem princípios podres. E não fica lá. E ele volta. Tem crente corvo. Vai lá no mundo, vê a podridão, vê um mundo caído no pecado, decaído no pecado, um mundo longe de Deus, só carniça, e se deleita lá. E gosta de lá. E fica lá. Eu fico impressionado. Chega no meu gabinete, vem conversar com o pastor, me pega ali na porta, me encontra na fila do correio. Ô, irmão, pastor, eu estou dando um tempo para Deus. Legal, como é que é isso? Não, eu estou aproveitando o mundão aí fora, porque eu tive uma infância muito reprimida. Meu pai era pastor, meu pai era diácono, minha mãe era professora da escola dominical, e ela me reprimia muito, então eu não aproveitei, eu não gozei nada do que o mundo oferece. Então agora eu abri a porta, dei um chute na porta e fui para o mundão aí. E tá legal? Tá legal, pastor, tá legal, tá legal. Crente corvo. Se delicia com as maldades, com o pecado, com os princípios desse mundo, não volta mais para a arca. E a arca hoje é a igreja. É a igreja. Falando do dilúvio, meu jovem, falando para os jovens agora, falando do dilúvio, o cheiro dentro daquela arca devia ser horrível. 40 dias preso ali, tinha uma porta só e estava trancada por Deus, estava trancada por fora. O cheiro estava horrível, tinha que trabalhar, limpar aquele negócio todo dia.
mas era o melhor lugar para se estar durante o dilúvio. Tem problema na igreja? Tem pessoa que a gente tem que aguentar, suportar em amor? Tem problema na igreja? Tem pastor intragável? Tem. Tem. Tem situações na igreja que a gente não gosta? Tem. Tem. Somos todos pecadores. Tem. Mas o melhor lugar para se estar, enquanto Jesus não volta, é na igreja, irmão. É na igreja, é cultuando ao Senhor, é buscando ao Senhor, é servindo ao Senhor com o seu dom. Deus salvou você, porque tem um propósito para a sua vida, e quer você na igreja, servindo Ele. Os corvos alimentavam Elias, e o corvo está entre os 6 animais mais inteligentes da face da terra, sabiam? Entre os 6 mais inteligentes, são os outros 5 o golfinho, o chimpanzé, o elefante, o papagaio e cães. E o corvo está no grupo. 6 mais inteligentes. Você treina, eles aprendem. E o prato preferido do corvo, já falamos aqui, é carniça. Ele come também frutas, ele come nozes, ele come cereais, ele come peixe. Mas o prato preferido dele é carniça. Então, meus irmãos, Deus usa quem Ele quiser, tá bom? Deus usa a mula, usou o galo para cantar e avisar Pedro. Ele usa quem Ele quiser. Usou corvo aqui. Por falar em animais, nós começamos a falar, nós estamos aqui no reinado de Acabe e Jezabel. Em 2 Reis 9, Elias tinha profetizado, quando ele saiu correndo com medo de Acabe, que Jezabel seria comida, suas carnes seriam comidas por cachorros. E a carruagem de Jeú, militar, passou por cima de Jezabel e ela não morreu direito. Os cachorros da cidade vieram e comeram as carnes de Jezabel, só sobrou os ossos lá. Pode ler a história. 2 Reis, capítulo 9. Deus usou cachorros para acabar com aquela mulher. Na verdade, ela colheu o que ela plantou. Deus usa quem Ele quer. Um detalhe interessante, que o corvo tem uma enorme facilidade de encontrar comida, de encontrar alimento. E agora vem o mais legal dessa história. Você vai receber pão e carne que o corvo vai levar lá para você, Elias. E você vai beber água do ribeiro. O corvo é o sobrenatural, Elias. Corvo trazendo pão e carne é o sobrenatural. E a água correndo no ribeiro é o natural. Naturalmente. Meus irmãos, essa é a nossa vida. Nós vivemos entre o sobrenatural e o natural. Vivemos a vida naturalmente. E quando nós estamos em um deserto, Deus vem e faz o sobrenatural. Corvo, pão e carne. Elias viveu isso. Entre o céu e a terra. O que a terra produzia e o que Deus mandava. Essa é a vida do crente. Deus não faz milagre todo dia. Mas faz. Aí vai depender do nosso coração. Vai depender da nossa intimidade com Ele. Por que Deus fez tudo isso com Elias? Como eu já disse, Ele estava treinando Elias para aquele encontro com os profetas
de Baal, que está aí no capítulo 18, a gente não vai se deter, já preguei sobre isso, já falamos sobre isso. E aquela guerra espiritual ali, Deus estava preparando Elias para enfrentar aqueles homens. Eu falei, acho que foi quarta-feira aqui, ou na outra quarta-feira, quando você medita ali naquele texto, um negócio interessante, que os homens lá não conseguem fazer descer fogo do céu. E aí chegou a vez de Elias, ele arrumou o altar, botou os restos do cordeiro lá, o bicho lá para sacrificar. Aí virou para os caras e falou assim, põe água, derrama água em cima do altar aí. Os caras botaram água, não é pouco, derrama mais. E tinham feito uma vala ao redor do altar lá do sacrifício. Bota mais água. E aí a vala ficou cheia d'água. Aí Elias orou, Senhor, manda fogo do céu. Por isso que eu tenho medo, irmão, desse negócio de mandar fogo, né? Porque é para destruir. Uma vez fui pregar numa igreja, antes do pastor pregar, vai orar aqui o irmão, pastor, Senhor, desça fogo sobre esse obreiro hoje. Eu falei, cara. Porque fogo é para destruir. Você olha na Bíblia, fogo é para destruir. E desce fogo do céu, e o fogo consome a água. Está certo isso, irmãos? Qual é o normal? Bombeiro anda com fogo para destruir o fogo? Caminhão de fogo vai passando aí. Não, que negócio? O fogo destrói a água, lambe a água e não sobra nada de água. Esse é o Deus de Elias. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, irmãos. A gente precisa voltar à palavra e experimentar essas verdades da palavra de Deus na nossa vida. Há quanto tempo não chove, meu irmão? Há quanto tempo você está nesse deserto aí? Não precisa ser um deserto como lá onde Israel esteve, para onde Jesus foi levado. Não precisa ser um deserto assim, geográfico. O seu deserto pode ser uma enfermidade pela qual você esteja passando. O seu deserto pode ser um problema familiar. O seu deserto pode ser um problema financeiro. O seu deserto pode ser uma angústia de alma sem fim. Te colocou num deserto. O seu deserto pode ser emoções arrebentadas por causa das pancadas que a vida tem te dado. O seu deserto pode ser um divórcio. E essa questão de deserto na minha vida, irmãos, ou na nossa vida, ou a gente passou por um deserto, ou a gente está passando por um deserto, ou a gente vai passar por um deserto. Não tem como mudar isso. E tem um detalhe, Elias está no deserto, e o texto bíblico diz que o riacho secou. Está ruim. E o que acontece? Fica mais ruim ainda. Vocês já oraram para Deus e a coisa complicou mais ainda? Eu já tive essa experiência. Falta água, o deserto seca. Fica. Então agora, Elias, levanta e vai lá para Horebe, para o monte, enfrenta lá os profetas de Baal. Meu irmão, há quanto tempo não chove? Há quanto tempo você pensou que ia melhorar e piorou essa situação? Eu queria dizer a você, meu irmão, minha irmã, essa manhã, que Deus está sabendo disso tudo e Ele quer mostrar a sua soberania na sua vida, na sua casa.
A atitude principal de Elias: obedeceu. Foi fazer o que Deus mandou. E num deserto, irmãos, quando estamos passando por um deserto na vida, uma perda, situação difícil, às vezes nós nos sentimos como um cabo de guerra. Aquele que vocês viram aqui, o Jorge fazendo maldade com as crianças, viram? Viu? Não foi, não? Não foi, Tatiana? Ele puxou, quando as crianças estavam bem esticadas, ele largou a corda, viram aqui na maldade? E quer ser pai, vai ser pai. Imagina o que ele faz com os filhos dele, né? Com os meus netos, né? Vou interditar, vou chamar o Dives para ele. Então, irmãos, quando nós estamos num deserto, a gente pensa, a gente imagina que está no meio de um cabo de guerra, e Satanás está puxando de um lado, e Deus está puxando do outro, e você está ali no meio, você está pensando que a coisa é na horizontal. Eu queria dizer para você, meu irmão, que a situação, na verdade, é na vertical. Deus nos céus, Satanás puxando você para baixo, você no meio, e Deus quer te estender a mão e quer fazer um milagre na sua vida. Você está na vertical, você está para cima. Vamos baixar nossa cabeça e orar. Coloca diante de Deus o que está passando na sua vida enquanto a chuva não vem. Você sabe, você entendeu o que Deus está pedindo, o que Deus quer fazer com você. E eu falei que nós estamos na vertical, meu irmão, da terra para cima. Porque de cima veio Jesus para nos salvar, para nos abençoar, para nos levar de novo para perto de Deus. De cima veio para nos resgatar, nos levar de volta para o Pai, nos abençoar, mesmo nas circunstâncias difíceis. Meus irmãos, o que essa vida dá de pancada na gente é brincadeira, não sei vocês. Mas pastor leva pancada na vida o tempo todo. É Deus trabalhando na vida da gente, porque tem um Horebe para a gente, onde Ele vai fazer o grande milagre. O grande milagre. Que quem sabe você esteja esperando. Enquanto a chuva não vem. Se comporte como Elias. Porque o Deus de Elias é o nosso Deus. Ele tinha as mesmas paixões, os mesmos problemas, os mesmos traumas que nós. Mas orou. E Deus operou. Orou e choveu. Deus amado, eu peço pelo teu povo, Senhor. Povo que está aqui, povo que está nos acompanhando pela internet. Teu povo tem passado por desertos, ó Deus, nesses dias. São desertos pessoais, traumas, ó Deus, problemas emocionais, problemas sentimentais, Pai. Desertos internos. Teu povo também tem passado, ó Deus, por desertos externos. Lutas, ó Deus, para criar os filhos, para prover a casa, sem documento, desertos. Tem documentos nesse país? Desertos, Pai. Faz chover, ó Deus, no nosso meio, na vida desse irmão, na sua família, mesmo no deserto. Mesmo que as coisas piorem, Tu és o Deus do universo, é o Deus que está cuidando de nós. E por isso te louvamos, e por isso te engrandecemos neste culto. Amém, Senhor. Amém, Pai.